Bom dia, amada igreja. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui juntos mais uma vez para podermos estudar um pouco da palavra do Senhor. Domingo após domingo, nós temos estudado sobre a temática Andando nos Passos de Jesus. Já falamos de vários aspectos do que é andar nos passos de Jesus. E hoje, então, eu quero convidar a você a vir junto comigo a andar nos passos de Jesus, praticando então a paciência. Sabemos que a paciência é algo que em muitas situações é difícil, mas que é possível se nós nos submetermos ao Senhor e à sua palavra. Quero te convidar então a separar esse tempo, pegue a sua Bíblia, reúna a sua família e vem junto comigo para que possamos então estudar um pouco da palavra do Senhor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos nessa manhã, te agradecemos, ó Deus, por mais esta oportunidade, por esse privilégio que o Senhor nos dá de podermos aprender um pouco mais da tua palavra. Deus, fala conosco nessa manhã, ministra sobre nós, essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Como sempre fazemos, eu quero então iniciar o estudo dessa manhã contando uma história que é narrada em Atos, capítulo 8, verso 1. Está um trecho dessa história. E a história que diz o seguinte, Atos, capítulo 8, verso 1. Saulo consentia com a morte de Estevão. Saulo consentia na morte de Estevão. Eles mataram Estevão naquele dia. Cheio do Espírito Santo, Estevão pregara poderosamente sobre Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. As autoridades religiosas estavam então furiosas. Eles arrastaram Estevão para fora dos muros de Jerusalém e atiraram pedras nele. Foram atirando pedra após pedra, até que seu corpo caísse morto na encosta da estrada. Ele estava ali ensanguentado e todo fraturado. Atos capítulo 7, versos 58 a 60, nos diz o seguinte: expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condene por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Que exemplo para nós. Um homem que estava ali cheio do Espírito Santo, estava ali pregando o bem, anunciando as boas novas de salvação, falando acerca de Jesus, o Cristo de Deus, o Salvador da humanidade. Esse homem, então, é expulso da cidade e é apedrejado. Haviam testemunhas, havia um jovem ali observando toda aquela situação, mesmo sendo acusado injustamente, mesmo sendo expulso para fora da cidade, mesmo sendo apedrejado. A oração de Estevão é uma oração de alguém que de fato estava cheio do Espírito Santo. Ele diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então,
Ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. Senhor, não os condene por isso. Por isso que nós lemos o versículo 8, capítulo 8, verso 1, que diz: Saulo consentia na morte de Estevão. É assim que nós conhecemos esse rabino, um jovem promissor, conhecido como Saulo de Tarso. Esse jovem promissor, então, estava de pé, próximo ao corpo de Estevão. Provavelmente, aparentemente, com um sorriso presunçoso no rosto, por este diácono pregador não estar mais falando sobre Jesus Cristo, não estar mais falando de Jesus Cristo. Atos capítulo 8 vai nos apresentar mais cores escuras a moldura de Saulo de Tarso. Imagine uma pintura e nessa pintura você coloca ali a figura de Saulo de Tarso e essa moldura, essa pintura emoldurada. E eu quero observar com você isso nessa manhã. Naquele dia, teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Atos capítulo 8, verso 2. Inicia-se então uma perseguição contra a igreja de Jesus em Jerusalém. O povo então começa a ser disperso. O povo começa a se espalhar pelas regiões da Judéia, pelas regiões da Samaria, mas os apóstolos ainda não haviam sido dispersos. Diante daquele ocorrido, diante da morte de Estevão, aquele diácono que servia a Deus fervorosamente, que servia a Deus cheio do Espírito Santo, havia sido apedrejado. E o texto de Atos capítulo 8, verso 2 vai nos falar que homens piedosos sepultaram então Estevão e lamentaram por aquele ocorrido. Verso 3 do capítulo 8. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Ele consente a morte de Estevão, ele queria destruir a igreja, ele ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres e lançava estes na prisão. Essa moldura ainda poderia se escurecer mais ainda. Olha o que diz Atos capítulo 9, versos 1 e 2. Saulo, respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Olha como estava esse jovem rabino, respirando ameaças de morte, com um desejo muito grande de perseguir, de lançar no cárcere aqueles que eram chamados os do caminho. Assim eram chamados, melhor dizendo, os discípulos de Jesus. A figura de Saulo de Tarso como inimigo de Jesus Cristo e seu povo não é algo evocado por aqueles que tinham algum espírito de vingança contra ele. Por sua própria boca, ele mesmo disse isso. Ele confessa isso mais tarde.
Olha o que ele vai dizer em Atos 26, verso 9. Ele diz o seguinte: na verdade, eu pensava que deveria fazer muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno. Observe comigo os versos 10 e 11 agora. E foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão, e quando os condenavam à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, eu os perseguia até em cidades estrangeiras. Olha que pessoa difícil. Olha que homem enfurecido. Você gostaria de ter esse homem morando no seu bairro? Você gostaria de ter um homem desse calibre, com essa atitude, morando do lado da sua casa? Uma difícil pergunta. Saulo tinha uma aversão obsessiva por Jesus Cristo e por qualquer um que professasse ser seguidor de Jesus. Paulo não aceitava Jesus. Ele era avesso a Jesus e também não só a Jesus, mas a qualquer um que professasse ser seguidor de Jesus Cristo. Você já se encontrou com uma pessoa assim? Você já viu uma pessoa assim? Já teve a oportunidade de se relacionar com ela? E ela sendo avessa ao Evangelho e sendo também avessa àqueles que seguem e servem ao Senhor Jesus? Para Saulo de Tarso, não importava se fosse homem ou mulher, ele estava disposto a viajar longas distâncias para prender e lançar esta pessoa, então, na prisão. Havia no seu coração uma predisposição, uma disposição de fazer tudo o que pudesse para forçar essas pessoas a negarem a sua fé em Jesus Cristo. E se a corte estivesse decidindo se tal pessoa deveria viver ou morrer, ele voltaria sempre, ou melhor, votaria sempre na sentença de morte. Hoje em dia, em muitos lugares nós vemos pessoas assim, pessoas que são avessas ao Evangelho, pessoas que não estão nem aí para a mensagem de Jesus Cristo. Mensagem essa que é capaz de lhes dar a vida, mas não estão nem aí. E ainda mais, por não reconhecerem e não ouvirem, ainda perseguem aqueles que professam a fé em Jesus, que pregam essa mensagem e vivem para o Senhor Jesus. Diante desse cenário, uma pergunta vem à nossa mente. Uma pergunta para nós pensarmos nessa manhã. Diante de toda essa situação, conhecendo Saulo da forma que conhecia, por que Jesus não o parou? Por que Jesus tolerou este quase que possesso perseguidor da igreja primitiva? Por que Jesus não o parou em sua obsessão de destruir as vidas daqueles membros da igreja primitiva? Por que Jesus não o parou? De acordo com o próprio testemunho de Saulo, agora conhecido como Paulo, Jesus um dia o parou.
leia o que descreve, e aí a gente pode observar. Abra comigo em Atos, capítulo 26, verso 12. E Paulo vai narrar no dia em que ele foi encontrado pelo Senhor Jesus. Com isso em mente, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Versos 13 e 14. Ao meio-dia, ó rei, enquanto eu seguia pelo caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente do que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. Um belo dia, o Senhor decidiu ir ao encontro de Saulo de Tarso. Irá, então, finalmente Jesus esmagar este perseguidor da igreja? Irá Jesus pisar nesse orgulhoso fariseu como uma barata? Como alguém que pisa e esmaga uma barata? Observe comigo o verso 15 do capítulo 26. Então eu perguntei: quem é você, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Verso 16. Mas levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas que pelas quais ainda lhe aparecerei. Ou seja, você vai testemunhar não daquilo que está acontecendo agora, mas ainda daquilo que eu vou revelar a você. Verso 17. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio. Verso 18. Para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Você ouviu isso? Ao invés de esmagar esse homem obcecado em destruir a sua igreja, Jesus vai fazer dele agora um missionário, alguém chamado pelo próprio Jesus, alguém comissionado agora para levar esta mensagem, para apresentar essa mensagem. Por que Jesus faria isso? Por que Jesus faria isso? Que pergunta mais provocativa, não? Por que Jesus toleraria, mais um trava-língua, por que Jesus toleraria por tanto tempo esse violento, insensível, farisaico, intolerante perseguidor da igreja? E então, finalmente, iria intervir, agora não para esmagá-lo, mas para salvá-lo e fazer dele um missionário do Evangelho. Por que Jesus faria tudo isso? A resposta a esta pergunta é encontrada não na pessoa de Paulo, mas na pessoa de Jesus Cristo. Paulo, então, escreve essa explicação a seu discípulo predileto, o jovem
Timóteo. Olha o que ele vai dizer na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versos 15 e 16. Ele diz assim: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade, e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Olha que ato maravilhoso. Olha a graça e a misericórdia de Deus estampada. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Ele estendeu a sua mão a você e a mim, a nós, e nos salvou. E nos concedeu a misericórdia para que nós pudéssemos, então, servir de modelo para aqueles que estão ao nosso redor. Duas vezes, nesse mesmo parágrafo a Timóteo, Paulo referiu-se a si mesmo como o principal dos pecadores. Sem dúvida, muitas pessoas hoje leem essa afirmação pessoal e pensam: Paulo, sem essa. Você só está tentando ser humilde. Você não era assim tão mal. De fato, há muitas pessoas que foram piores do que você. Contudo, não deveríamos levar Paulo a sério. Por que tentar tirar Paulo desta afirmação pessoal? Naquela mesma carta a Timóteo, ele se referiu à sua vida antes de seu encontro com Cristo como uma vida de blasfemo e perseguidor e insolente. Ele mesmo atribui esses adjetivos à sua vida. Que ele vivia de forma blasfema, ele era perseguidor, ele era insolente. Paulo, de fato, era realmente culpado de blasfemar o nome de Cristo, de perseguir aquelas mesmas pessoas que haviam sido compradas pelo sangue de Jesus, cometendo então grande violência contra os preciosos filhos e filhas do Altíssimo Rei Celestial. Podemos imaginar então que Paulo tinha pesadelos sobre seus pecados passados contra Cristo e contra a sua igreja. Imagino que ao fechar os olhos, ele poderia ver o corpo ensanguentado, todo machucado, fraturado de Estevão caído na estrada. Imagino que Paulo poderia ouvir na memória o som das crianças chorando enquanto seus pais cristãos eram lançados na prisão. Na medida em que Paulo ia pensando sobre o seu passado, era como se ele dissesse: se você tivesse de enfileirar todos os pecadores do mundo por ordem de suas ofensas, eu seria o primeiro da fila. Paulo sentia muito bem o peso de quem ele havia sido, do pecado que estava sobre as suas costas. Por isso ele é o apóstolo, o escritor, que mais fala sobre a graça de Deus e é conhecido então como o apóstolo da graça, porque ele era figura viva da graça de Deus estampada na vida dele através da vida e obra do Senhor Jesus, que um dia decidiu encontrar-se com ele naquela estrada de Damasco.
Contudo, como Jesus tratou este blasfemo, este violento perseguidor da igreja, este principal dos pecadores? Ao invés, então, de esmagar esse homem, este insolente, causador de problemas, Jesus mostrou-lhe misericórdia e graça. Eu queria então citar o próprio testemunho de Paulo, quando ele diz em 1 Timóteo capítulo 1, versos 13 e 14. A mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, olha, de fato, no passado eu blasfemei. De fato, no passado eu persegui. De fato, no passado eu era insolente. Mas eu alcancei misericórdia na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Graça de Deus, a graça do meu Senhor Jesus me alcançou. Por isso que você e eu, nós, precisamos celebrar ao Senhor, adorar ao Senhor, render-lhe louvor e honra, porque a sua graça nos alcançou mediante a fé em Cristo Jesus. Mediante a vida e obra de Jesus. Você consegue se lembrar aonde estava? Em que momento estava na caminhada da sua vida? Saulo de Tarso estava indo a caminho de Damasco. Mas você se lembra qual era, em que momento estava a sua vida, a sua estrada, a estrada da sua vida, quando Jesus se apresentou a você e te chamou? Nós precisamos, vez por outra, lembrar disso. Lembrar de quem nós éramos e lembrar de tudo aquilo que Jesus fez por nós e em nós. Está fazendo em nós e ainda fará em nós. No caso de Saulo de Tarso, aquele dia na estrada próxima a Damasco, Saulo foi salvo pela surpreendente e soberana graça de Jesus Cristo. Jesus então mostra a ele misericórdia, bem no meio da sua obsessiva violência contra os cristãos. Surpreendentemente, Jesus não somente salvou este destrutivo perseguidor do inferno que ele merecia, como também fez dele um útil instrumento nas suas mãos para o avanço, para ser ali alguém que se esforçaria para que o avanço missionário acontecesse naquele tempo. 1 Timóteo capítulo 1, verso 12. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Paulo agora dá graças a Jesus, porque o fortaleceu e o considerou fiel. Não há justiça em nós, é Ele que realiza a justiça em nós. Paulo está dizendo, olha, não há mérito nenhum meu, mas o mérito todo está na vida e obra de Jesus, que me fortaleceu, que me considerou fiel e que me chamou para o ministério. Imagino que após um longo dia de ministério, Paulo deitava em sua cama em lágrimas e de admirada gratidão, molhando o travesseiro enquanto orava. Podemos aqui então imaginar uma oração do apóstolo Paulo. Querido Jesus, muito obrigado por tomar esta boca que blasfemava seu santo nome e que respirava ameaças, e enchê-la com as doces mensagens de sua graça.
Querido Jesus, obrigado por tomar este odioso coração que era tão cheio de animosidade para contigo e para com os teus preciosos filhos, e preenchê-lo com uma paixão em conhecer-te, em amar-te, o teu povo querido. Obrigado, querido Jesus, por tomar este orgulhoso fariseu, tão resoluto a destruir a tua igreja e usar-me para construir o teu reino ao redor do mundo. Tua graça é tão surpreendente, precioso Jesus. Eu te amo. Amém. Essa poderia muito bem ser uma das orações do apóstolo Paulo em agradecimento a Jesus por tudo aquilo que ele fez. Mas a pergunta ainda fica: por que Jesus fez isso? Por que ele mostrou misericórdia e graça a este principal dos pecadores? Ele tinha uma razão, e esta razão focalizava não tanto em Saulo, o receptor da graça, mas em Jesus, o doador da graça. A razão não está naquele que é o receptor, mas sim naquele que é o foco, naquele que é a origem de toda a graça. Qual era a razão que Jesus tinha para escolher mostrar misericórdia e graça a Saulo de Tarso? Observe que Paulo, antes Saulo, escreveu em seu testemunho pessoal de salvação: mas por esta razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade. E eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida. Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade, paciência. Jesus então escolhe salvar este principal dos pecadores, a fim de demonstrar um de seus surpreendentes atributos, que é a paciência. Ao invés de esmagar este assassino perseguidor, Jesus o tolerou dia após dia doloroso, semana após semana dolorosa, mês após mês doloroso. E então um dia, o milagre dos milagres aconteceu. Jesus então derrama a sua misericórdia e graça sobre Saulo de Tarso. Assim foi sobre nós. Quanta paciência o Senhor teve conosco. Quanta paciência o Senhor tem tido com tantos que estão ao nosso redor. Tendo paciência para demonstrar a sua surpreendente graça. O que a paciência de Jesus tem a ver com você? O que a paciência de Jesus tem a ver comigo? Paulo não foi um caso excepcional. De fato, a Bíblia diz que Paulo fora um exemplo, um protótipo do tipo de pessoa que Jesus escolhe salvar, a fim de demonstrar sua surpreendente paciência. Primeira carta de Paulo a Timóteo, verso 16, capítulo 1, explica que Jesus escolheu salvar Saulo de Tarso para que ele servisse de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Essa é uma verdade tão importante que se tornou uma palavra digna de toda aceitação na igreja primitiva. Fiel é esta palavra, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores,
dos quais eu sou o principal. A paciência de Jesus significa a nossa salvação. O Senhor Jesus ser paciente conosco, ter sido paciente conosco e ainda ser paciente com a humanidade, significa a oportunidade de salvação. Diante disso, todo cristão deveria olhar para a sua vida antes de Cristo salvá-lo e perguntar: por que o Senhor não me esmagou quando eu era rebelde contra ele? Por que não me mandou para o inferno há tempos? Pedro explica isso da seguinte maneira. Ele diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Pedro ainda vai dizer, no capítulo 3, verso 15, e considerem a longanimidade ou paciência do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Se você é um verdadeiro, uma verdadeira, um verdadeiro seguidor, uma verdadeira seguidora de Jesus Cristo, sua vida serve como uma tela sobre a qual Jesus tem pintado um retrato do seu próprio caráter, especificamente o atributo da paciência de Jesus. Diante disso, a paciência de Jesus é o modelo de como devemos tratar as outras pessoas. A paciência de Jesus é demonstrada não apenas inicialmente em nossa salvação, mas também no modo como ele continua a nos tolerar, a despeito de nossos pecados diários. Olha o que Charles Spurgeon fala. É um grande ato de eterno amor quando Cristo absolve, de uma vez por todas, o pecador e o introduz na família de Deus. Mas que condescendente paciência a quando o Salvador, com muita tolerância, suporta as frequentes tolices de seu desobediente discípulo, dia após dia e hora após hora, levando as múltiplas transgressões. De seu errante, porém, amado filho. Quantas vezes nós erramos e ele continua nos amando? E pedir que flua uma enxurrada de rebeldia é algo maravilhoso, mas suportar o constante gotejar de repetidas ofensas, suportar como uma perpétua prova de paciência, isto é amor de fato. Suportar. É isso que Jesus fez por nós. É isso que Jesus tem feito conosco. Tem tido paciência para conosco. Tem sido longânimo, tardio em irar-se. Nossa vida diária tem refletido a graciosa paciência de Jesus, que Jesus demonstrou e continua a demonstrar? Será que você e eu, nós, estamos refletindo a paciência de nosso Salvador à medida que suportamos as irritações diárias de viver num mundo caído? Temos respondido pacientemente ao desconsiderado motorista que nos corta a frente numa estrada, aquele que nos fecha? Somos pacientes com a pessoa que se assenta ao nosso lado no restaurante
e conversa alto no celular, ou com aquele caixa do supermercado que é grosseiro. Temos tratado nossos familiares com paciência que Cristo nos mostrou, apesar de não sermos filhos ideais para com Deus? Será que nós temos tido paciência? Tantas situações na vida tentam roubar a nossa paciência. Tantas situações na vida, em tantos momentos, trazem uma inquietação enorme no nosso coração, mas Jesus diz que nós temos que ter paciência. Assim como ele teve paciência conosco. Ele te encoraja a ter paciência nessa manhã com aquele que te infortuna, aquele que te incomoda, aquele que às vezes te afronta, aquele que te persegue, aquele que desobedece, aquele que te afronta. Quão pacientes somos com as crianças barulhentas, quão pacientes somos com os filhos que, por mais que sejam adultos, muitas situações agem piores do que criança. Os adolescentes mal-humorados. Quem tem filho adolescente sabe que é uma incógnita. Ele está bem, sorrindo, daqui a 5 minutos está mal-humorado, reclamando da vida. Aquele parente idoso que, com a idade já avançada, começa a ficar desatento com as situações. A esposa ou o esposo, que em determinada situação tem um pensamento diferente do nosso num determinado assunto. Como podemos melhor refletir a paciência de nosso Senhor em nosso local de trabalho ou na escola no qual estudamos, na faculdade, ou até dentro da nossa própria igreja? Tendo em mente a paciência que Cristo continuamente nos mostra, não podemos ser mais pacientes com aquele chefe que nos enche de trabalho, ou o professor que mostra pouca simpatia ao aluno que tem dificuldade, com aquele colega de trabalho que deveria fazer a sua parte e não o faz. Olha quantas questões que são corriqueiras do dia a dia e que nos dão a oportunidade de ter em mente que devemos agir com paciência, sermos longânimos, assim como o Senhor foi conosco, assim como o Senhor tem sido conosco. Quão pacientes somos com os nossos irmãos, membros da nossa igreja? Temos demonstrado a paciência de Cristo, aquela pessoa que fala demais na classe da escola dominical, ou no grupo, ou naquela grupo de estudo, e a pessoa fala demais. Quanto da paciência de Cristo estamos refletindo aquele membro da igreja cujo estilo de louvor preferido é diferente do nosso, ou alguns que gostam da liturgia do culto mais avivada, outros gostam da liturgia do culto mais centrada. Como tem sido a nossa paciência? Quão pacientes somos até mesmo com o nosso Senhor, que é tão paciente conosco. Nossa vida de oração demonstra uma paciência confiante ao levarmos nossas preocupações ao Senhor, dia após dia, mês após mês, ano após ano, sem aparentemente vermos as respostas dos nossos pedidos. Nós temos ido com paciência à presença de Deus. Oh, quão paciente Jesus foi com o principal dos pecadores. Quão paciente o Senhor Jesus tem sido com você e comigo. Que sejamos um reflexo desmedido da paciência de Cristo. Eu gostaria de ler Efésios capítulo 4, versos 1 e 2. Por isso eu, prisioneiro do Senhor,
Peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, e aqui paciência, suportando uns aos outros em amor. Uma oração que nós poderíamos fazer. Amado Senhor, não posso compreender como pode ser tão paciente comigo. Tenho te ignorado, desobedecido e não tenho priorizado o Senhor em minha vida. Graças te dou por não me tratares como merecem meus pecados, mas mostrando-me a tua paciência salvífica. Ajuda-me, Senhor, a refletir a paciência que tu tens demonstrado a mim, todas as pessoas que encontram em minha vida cotidiana. Me ajuda, Senhor, a refletir toda essa paciência que o Senhor tem tido comigo diante das pessoas que estão ao meu redor. Será que podemos fazer essa oração hoje? Colossenses capítulo 3, verso 12 diz assim, e aqui eu encerro. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Nessa manhã eu quero te convidar a reconhecer que o Senhor foi paciente contigo, que o Senhor tem sido paciente contigo e que Ele te chama a ser também paciente com os outros. Paciente com aquele que te infortuna, com aquele que te persegue, com aquele que blasfema contra a sua vida, com aquele que te deseja o mal. Andar nos passos de Jesus, seguir os passos de Jesus, é andar em contramão com aquilo que o mundo diz. Vivemos num mundo tão sem paciência, mas o Senhor nos chama a vivermos a paciência de Cristo Jesus em nós. Que você possa pensar nisso nessa manhã, que você possa analisar em tudo aquilo que pensamos de forma bem breve nessa manhã, e que a sua oração possa ser uma oração que peça ao Senhor que trabalhe na sua vida, de forma que Ele te veja de fato quem você é, e que você possa também, ao orar ao Senhor, reconhecer tudo aquilo que Ele fez por você, toda a obra que Ele realizou por você e em você, a graça que Ele derramou sobre a sua vida, sendo paciente com você e comigo. Essa também precisa ser uma reflexão minha, como Ele tem sido paciente conosco. Que você pense nisso nessa manhã. Que o Senhor te abençoe. Gostaria de orar com você. Pai, nessa manhã eu quero te louvar e te bendizer. Deus, estamos diante dessa situação tão difícil às vezes, de agir com aqueles que nos perseguem, que nos fazem mal, de sermos pacientes para com eles. Assim como o Senhor foi com Saulo de Tarso, o Senhor poderia tê-lo esmagado, o Senhor poderia ter eliminado a vida dele, mas o Senhor não faz isso. O Senhor age com paciência, o Senhor derrama a sua graça, o Senhor o alcança, o Senhor o faz ministro do Senhor, o Senhor o chama a viver na sua presença. Pai, assim o Senhor tem feito conosco, tem sido paciente conosco, a sua graça foi derramada sobre as nossas vidas. O Senhor nos chamou até a tua presença e o Senhor nos chama também, ó Pai, nesse tempo tão difícil, tempo em que pessoas nos perseguem, tempo em que pessoas blasfemam contra o Senhor, tempo, ó Pai, em que pessoas perseguem a tua igreja. Nós temos visto aí, Senhor Deus, o nível de perseguição aumentar contra a tua igreja ao redor do mundo. Pai, nos faz pacientes.
nos faz longânimos, Pai, nos faz tardios em irar, Senhor Deus. No nome de Jesus, trabalha no nosso coração e faz, Senhor Deus, cada um de nós, a cada dia, mais parecidos com o Senhor Jesus, nos permitindo, Deus, andar sobre as pegadas de Jesus, seguindo o seu exemplo dia após dia, para que a cada dia menos de nós apareça e mais do Senhor seja estampado, impresso, pintado na nossa vida. Pai, muito obrigado por essa manhã, obrigado por esse estudo. Que o Senhor continue a falar aos nossos corações. Obrigado, Deus, por esse tempo, obrigado pela tua igreja. Deus, eu quero neste momento agradecer ao Senhor pela igreja congregacional de Jacuí. Quero te agradecer, Deus, pela vida dos meus irmãos e irmãs e pedir, Pai, que o Senhor os fortaleça, os renove, nos renove e nos dê a chance de viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo, para a glória do teu nome, para a edificação da igreja, para a proclamação do evangelho e para que o Senhor seja glorificado em todo o tempo. Assim oramos, ó Deus, no nome de Jesus. Lembre-se sempre que a igreja não é um lugar para frequentar, mas uma família para pertencer. A igreja não é um ponto de chegada, mas sim o ponto de partida. Eu quero então, nessa manhã, te desejar um domingo cheio de paz, um domingo cheio da presença do Senhor. Que Ele te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele te dê a paz. Que o Senhor te abençoe. Tenha um ótimo domingo. Fique com Deus.